Pessoal, estamos de volta com mais um episódio da AIA On, dessa nossa série especial. Eu sou Patrícia Ellen, cofundadora da AIA, presidente do Instituto AIA. Estou muito honrada de estar aqui com vocês nessa série especial e aqui ao lado do Daniel Rubner, da Yara, que vamos bater um papo aqui muito importante sobre produção alimentar e uso do solo sustentável. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Daniel. Então, só para lembrar, gente, essa edição especial da AIA On é para a gente falar das 5 grandes transições que precisam acontecer para a gente promover uma economia de baixo carbono. Primeiro, fomentar uma economia voltada a soluções da natureza. Segunda grande transição, produção alimentar e uso do solo sustentável, que vai ser o grande foco do nosso episódio de hoje. Terceira grande transição, tudo relacionado à economia circular e materiais regenerativos. Também temos a quarta transição, que é a transição energética, e a quinta, finanças sustentáveis. Hoje estamos aqui com o Daniel, que é formado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas, e antes de assumir seu cargo atual, André, de VP de Soluções Industriais da Yara, você ocupou cargos de liderança em várias empresas globais do setor químico e de fertilizantes, acumulando vasta experiência nessa área. Nós sabemos também que a Yara é líder global na produção de fertilizantes e soluções agrícolas, né, que tem anunciado um compromisso com a sustentabilidade e a inovação. E a gente está aqui bastante animados de poder te ouvir, Daniel, porque esse é um tema bastante importante para o Brasil. O Brasil hoje é um dos grandes produtores de commodities do mundo e principalmente commodities alimentares. Nós vimos grande parte dos debates que têm acontecido de como a gente pode aumentar a produção e reduzir as emissões, tem a ver com todo o tema da cadeia de suprimentos e fertilizantes tendo um papel estratégico. Então, de novo, muito obrigada por aceitar o convite. Queria começar ouvindo um pouquinho da sua trajetória, o que te fez chegar até a Yara e se você puder contar um pouquinho da abordagem de vocês também. Perfeito. Não só uma correção, eu sou engenheiro agrônomo formado na Exalc, estou no setor de fertilizantes desde que eu me formei e acho que hoje sou vice-presidente da Yara aqui no Brasil. A Yara é uma empresa global e muito focada aí na transição energética e na redução. A gente tem um compromisso de ser net zero em 2050, de uma indústria que tem, quer dizer, os fertilizantes, quando a gente olha, ele tem um papel importante na pegada de carbono. Então a gente vem trabalhando primeiramente em melhorando, obviamente, as nossas emissões, melhorando a eficiência energética e agora procurando outras rotas para descarbonizar a nossa indústria. E como que você vê o papel da Yara? É legal que você, então, está trazendo 2 transições importantes para a gente, tanto a produção alimentar quanto a transição energética. O que a Yara tem pensado nessas 2 frentes globalmente e qual que é a adaptação dessa realidade para o Brasil? Bom, acho que como a transição energética é um desafio enorme, a gente é agnóstico com relação à tecnologia. Eu acho que a gente tem algumas avenidas para explorar e acho que o Brasil aqui particularmente, ele tem possibilidade de explorar aí as 3 principais avenidas no caso de fertilizante. Digo, fazer a captura e armazenamento de carbono, fazer a rota do biometano ou a eletrólise via o hidrogênio verde. Acho que tem espaço para essas 3 rotas no Brasil. O que a gente fez foi, há 3 anos atrás, o Brasil estava um pouco fora dessa discussão e a gente por que a gente está fora da discussão? Com essa matriz energética tão renovável, e começamos a olhar alternativas. Hoje a gente tem a única fábrica de amônia funcionando no Brasil. A única fábrica de amônia é de vocês? É nossa. Tá. Um pouco em função da competitividade do gás natural, as outras plantas estão paradas, e a gente começou a olhar, bom, como é que a gente põe essa planta no jogo, né? Como é que a gente traz a possibilidade, a oportunidade de usar essa planta para acelerar a descarbonização. E aí a gente firmou há 3 anos atrás uma parceria com a Raízen, e agora, em outubro, a gente começa a fabricar o primeiro fertilizante de baixo carbono em Cubatão, usando biometano de uma planta em Piracicaba. Quer dizer, a gente vai usar o resíduo da cana para gerar o biogás e com o biogás vai fazer um fertilizante de baixo carbono. Incrível. E trazendo um pouco, eu até comentei com você, né, Daniel, que a gente tem o tema de fertilizantes tem sido muito debatido porque nos últimos anos o Brasil aumentou muito a importação. Bom, primeiro foi um tema ali que estava no centro de todo o início da guerra que a gente está vendo ali entre Ucrânia e Rússia. A gente viu o impacto que teve essa discussão em toda a cadeia de suprimentos da Europa, né? Teve muito ali no centro do debate fertilizantes e gás, né? E
com esse embate e com várias outras questões que a gente tem tido sobre quanto que a gente vai aderir e reduzir as emissões, o Brasil aumentou a importação de fertilizantes que emitem mais gases de efeito estufa de regiões específicas, principalmente ali da Rússia, e você estava comentando comigo também do Irã. Como que você vê isso? Por que que isso aconteceu? O que que pode ser feito para mudar essa realidade? Bom, eu acho que, talvez olhando um pouco no passado, há 20 e poucos anos atrás, o Brasil produzia mais do que importava. Em algum momento, o agro começou a crescer e precisava estimular a importação e foi dada uma isenção de ICMS para o fertilizante importado em detrimento da produção nacional. E isso perdurou até agora, ou seja, a gente subsidiava o fertilizante importado e tributava o nacional. A gente está agora no meio de uma transição para ter uma isonomia. Ano que vem, finalmente, isso está implementado. A própria reforma tributária reforça esse caminho. Mas, enfim, foi uma medida que foi tomada por uma situação pontual e acabou se estendendo e criando uma grande distorção. A gente tem, particularmente no tema do gás, um gás pouco competitivo. Hoje o gás aqui no Brasil ele é 2 vezes mais caro que na Europa e 8 vezes mais caro nos Estados Unidos. A fabricação de amônia, 80% do custo variável é gás natural. Então, assim, esse é um insumo que precisa ser equacionado. E sim, então, a demanda, o mercado cresce 3% ao ano, quer dizer, olhando aqui o lado positivo, o agro vai seguir crescendo, o fertilizante é individualmente o insumo que mais tem impacto na produtividade. Então, ele é um insumo fundamental para a gente produzir mais em menos área. Então, eu acho que aqui não tem nenhum outro lugar do mundo que a gente tenha uma agricultura importante, um país e que tenha uma dependência tão grande do fertilizante importado. Então, sem dúvida, eu acho que tem uma oportunidade aqui de como é que a gente destrava a produção local, que, de novo, é um mercado que cresce a 3% ao ano. Então, a gente vai ter uma demanda crescente por bastante tempo. E a gente aumentou a importação e também de um produto que com um nível maior de emissões, pelo que eu entendi ali. Enfim, o Brasil, hoje, o agricultor não tem nenhum estímulo direto para comprar um fertilizante de baixo carbono ou um fertilizante feito à base de carvão na China. Né? Não existe nenhuma barreira e nenhum incentivo para um fertilizante de baixo pegada. O que vai acontecer agora, por exemplo, com esse fertilizante que a gente vai fabricar via biometano, ele tem 2 toneladas equivalentes de CO2 a menos do que o mesmo produto feito na China à base de carvão. Mas ele entra, passa na porta da nossa fábrica e ele é tributado exatamente igual ao produto feito com baixo carbono. Então, aqui tem acho que um ponto de atenção importante, né? E qual que é o papel dos fertilizantes biológicos nesse contexto, Daniel? Para mim, eles são complementares, né? Os fertilizantes biológicos vão acabar melhorando a extração dos nutrientes que já estão ali disponíveis, né? Então, assim, são complementares, mas o fertilizante químico ele vai continuar tendo um papel fundamental, né? Você vai precisar colocar fósforo, potássio e nitrogênio no solo, né? O que eu vejo como oportunidade muito grande nas discussões de transição energética bom, se o país entende que hoje é uma vulnerabilidade depender de 85% do fertilizante importado, que a gente precisa estimular a produção nacional, você pode eventualmente usar e estimular a produção nacional e usar isso para a transição energética. Uma planta de fertilizante de escala mundial, ela destrava, por exemplo, 50 projetos de biometano ao mesmo tempo, gerando investimento para trás da cadeia, renda e emprego. A mesma coisa quando a gente fala pela rota do hidrogênio. Apesar de ter sido o termo PL do hidrogênio, ainda tem uma grande discussão como é que a gente traz a demanda aqui interna. E, de novo, o fertilizante pode ser uma porta para acelerar esse consumo e essa demanda. Muito bom. Daniel, muito obrigada pela tua participação aqui conosco, obrigada pela presença na AIA. Queria terminar fazendo uma pergunta que a gente sempre faz para todos os participantes aqui do nosso podcast, chama AIA On. Então, a gente sempre pergunta para você, nesse caminho rumo a uma economia de baixo carbono, o que você acha que está on e o que está off? Mas começa pelo que está off, para a gente terminar aqui num tom otimista. Eu acho que está off do ponto de vista de coordenação, né, de uma visão de longo prazo. Eu acho que ainda falta um pouco achar os caminhos, né? Eu diria, por exemplo, a questão do CBAM, né? Talvez o CBAM, para a realidade do Brasil, fosse uma coisa que viesse até antes do Cap and Trade, ou pelo menos junto, né? Eu acho que esse enfim, é um negócio que está um pouco parado, né? A gente aprovou o Cap and Trade, mas acho que esse negócio, essa discussão tem que avançar, porque ela vai ser fundamental para destravar a demanda, né? E eu acho que o lado positivo, o que está on, enfim, a gente vê
como a gente vê o projeto do hidrogênio, né, um projeto de lei sendo aprovado em tempo recorde, acho que tem um bom alinhamento, tanto no Congresso como no governo federal e na sociedade, da importância da gente acelerar a transição energética. Muito obrigada, Daniel. Então, estamos terminando aqui mais um episódio dessa temporada especial da AEA+ON. Queria agradecer a presença de vocês. Nós falamos aqui das 5 grandes transições para acelerar uma economia de baixo carbono, então promover soluções baseadas na natureza, produção alimentar e uso do solo sustentável, economia circular, materiais regenerativos, toda a parte de transição energética e finanças sustentáveis. Ouvimos aqui do Daniel oportunidades importantes que o Brasil poderia capturar com uma visão de longo prazo, olhando para biometano, amônia verde, hidrogênio verde e grandes oportunidades de um país continental como o nosso poderia estar entendendo e atuando, mas precisamos dessa agenda de longo prazo. Obrigada novamente para quem está nos acompanhando aqui e quer saber mais sobre a AIA. Lembrar que o nosso Instagram é aia.earth, o nosso YouTube é AIA Earth Partners e no Spotify esse podcast está ali com o hashtag AIAON. Obrigada e até o próximo episódio e a próxima temporada. Um beijo grande. Obrigada novamente, Daniel. Obrigado.